Olá, gente, bom dia. Nós somos acadêmicas do curso de Direito aqui da UniOeste de Marechal. Eu sou a Rafaela, ela é a Alexia, a Heloísa, a Jéssica e a Camila. E nós estamos aqui hoje para ter uma conversa de um assunto que é extremamente importante para a sociedade e para o mundo jurídico também, que é a lei de racismo e de injúria racial. Essa conversa, esse debate, ele foi proposto, pela nossa extensão da matéria de Direito Penal aqui da UniOeste de Marechal. E para conversar sobre esse assunto, nós trouxemos a delegada Yasmin, que ela é delegada aqui da comarca de Marechal Cândido Rondon. Então, muito bem-vinda, Yasmin. Obrigada pelo convite, gente. Eu espero que eu possa estar trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês, não só como delegada, mas também como estudante, né? Sou bacharel em Direito e meu nome é Yasmin Ramos Spikowski, eu sou delegada adjunta da 47ª Delegacia de Marechal Cândido Rondon. E vamos lá. Vamos lá. Então, para a gente começar, a gente queria saber um pouquinho da sua trajetória e o que te motivou a fazer o concurso, como que foi para a senhora escolher esse caminho. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu pensava em ser advogada. Eu queria atuar na área de Direito Marítimo. Nossa, marítimo! Eu tinha uns conhecidos que tinham escritório, que eram bem de vida e talvez fosse um acesso. E eu não sabia muito o que eu queria fazer quando eu entrei na faculdade, então... Entendemos. Como todo mundo. Compartilhado. Pois é, eu não sabia muito bem nem se eu queria fazer Direito, mas toda a minha família é formada em Direito, então... E todo mundo é concursado. Só que eu queria ser rebelde, eu queria fazer advocacia. E aí eu entrei na faculdade, estagiei sempre no escritório de advocacia, possível, a maior parte possível, né? E aí quando eu formei, eu entrei no escritório, logo que eu formei, eu era estagiária já, e comecei a trabalhar na área. E eu não gostava, assim. Na verdade, eu até conseguia trabalhar bem, mas não me satisfazia na minha parte pessoal. E chegou um ponto que eu larguei e comecei a estudar para concurso, conversei com meus pais na época, né, que eu queria largar. E aí eu comecei a estudar, comecei a abrir umas provas, sabia bem a pandemia. E então eu tive que continuar estudando em casa, fiquei muito sem dinheiro na época, mas meu dinheiro era basicamente estudo e as passagens, né, caro também fazer concurso. Quando veio aqui a prova do Paraná, eu consegui passar, graças a Deus, e minha família é policial também, né, por isso que eu também fui para essa área. Eu conversei com meus pais sobre como seria a atuação de delegado, como seria a atuação de um agente de polícia também. E por conta do salário, eu acabei optando por delegado. E aí passei e estou aqui. Muito bom. Bacana, muito legal, é uma inspiração para nós, porque, a doutora falou, a gente começa a faculdade assim, muito perdidos, né? E às vezes a gente vai se Termina meio perdido. A gente vai se desesperando mesmo, sempre existe uma esperança. Sim, a decisão vem com o tempo. Ou tem gente que já entra na faculdade querendo algo e consegue manter até o final, mas tem gente que termina a faculdade e muda de área também. Eu tenho amigos meus que estão longe de trabalhar com direito hoje em dia e estão muito bem também. Sim, então, vários caminhos, né? A faculdade, eu não acho que nunca é um tempo perdido, não. O conhecimento que a gente adquire durante a faculdade é algo que vai ficar por toda a vida. Graças a Deus, eu continuei nesse ramo, vamos dizer assim, que eu consegui, através do direito, me tornar a pessoa que eu sou hoje e o cargo que eu, até o momento, tenho sido muito feliz na minha vida. Já são quantos anos de prática? Eu entrei mesmo em agosto de 2023, então tem 2 anos e meio. Bacana. E, doutora, como a gente falou, né, esse é um projeto de extensão vinculado aí à nossa matéria de penal, né, e a gente vem debatendo um pouquinho mais sobre esses crimes contra a honra. Estudamos um pouquinho mais a fundo sobre a lei... Já esqueci a lei, eu não ia lembrar o número da lei, gente, mas tudo bem. Enfim, a lei de racismo, né? Sabe o número? Enfim, nós estamos estudando um pouco mais, né, sobre esses crimes e
esse debate acerca do racismo ganhou muita notoriedade nos últimos dias, né? A gente sabe a gravidade que é. E a gente queria entender um pouquinho mais sobre a prática, a atuação na prática. Como que a doutora e a equipe diferenciam, por exemplo, a lei da injúria racial do racismo? Então, eu vou tentar ser um pouquinho técnica agora. O objeto jurídico de uma é diferente da outra. Então, enquanto uma está defendendo a dignidade da pessoa humana, que seria nos casos de crime de racismo, lato sensu, a injúria racial, nós temos uma ofensa direta à dignidade daquela pessoa que está sendo ofendida. Então, por exemplo, na maioria, eu nunca peguei um caso de racismo, estou há 2 anos, eu nunca peguei um caso de racismo em si, de uma segregação, daqueles outros tópicos, além do artigo 20, né? Que a pessoa é proibida de entrar no local porque é negra, ou proibida de entrar no local ou ter algum direito de ser violado por conta de uma situação de gênero também, porque pelo STJ abarca nessa situação, né? Então, os casos que eu já peguei até hoje foram de injúrias sociais, que foram xingamentos contra a pessoa, contra a dignidade da pessoa de forma específica. O que a gente faz é acolher a pessoa, ouvi-la e buscar de outras formas, além da palavra dela, justamente para poder ter esse direito melhor pautado, através de testemunhas e através do próprio interrogatório da parte. Até o momento, os casos que a gente ouviu, que a gente teve que investigar, foi nesse sentido. Não é qualquer pessoa que vai lá registrar na delegacia, apesar de ser hoje em dia ser entendido como um crime de ação pública incondicionada, não é qualquer pessoa que vai fazer uma denúncia de outra. Então, a gente recebe a pessoa, ouve e faz, e leva o procedimento para frente. Até agora, os casos que eu ouvi têm sido denunciados, não foram muitos. Apesar de a gente saber que o racismo perpassa a nossa sociedade, não são muitas pessoas que vão realmente registrar na delegacia e que vai ao nosso poder. Doutora, e essa questão do processo em si, acredito que tem uma dificuldade também, você pode explicar para a gente como funciona o processo de coleta de provas, as dificuldades que vocês encontram também durante esse processo? Eu digo que os casos que eu peguei, eu não senti muita dificuldade, né? As pessoas, inclusive, elas falam. A gente tem mais conhecimento hoje em dia do que há 100 anos atrás, né? Então, as pessoas falam, entendem a maior parte dos direitos. Até mesmo pessoas que não têm a maior condição econômica, formação acadêmica, entendem que ser xingado por conta da sua raça, cor, etnia ou sua ascendência nacional, né? Elas têm noção de que aquilo é errado. A gente, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem noção de que é errado. Então, as pessoas que chegam lá, elas sabem por que elas foram vítimas. A partir daí do depoimento delas, basicamente, não tem uma prova material, a não ser a palavra da vítima e de uma testemunha. Eu nunca peguei, pelo menos ainda, um caso que tem uma gravação. Então, foram casos de a palavra da pessoa e as testemunhas. Um dia talvez eu conte essa história para vocês, espero que não, espero que a gente esteja evoluindo cada vez mais no sentido de não ter mais essas situações. Sim, doutora. E agora pensando, por exemplo, na parte mais processual do direito. A doutora comentou que a ação penal promovida nesses casos é do tipo pública incondicionada, especialmente por conta da gravidade, né? Que independe da representação da vítima. A senhora também comentou a respeito de que normalmente a palavra da vítima, ali, o depoimento dela, é a partir disso que vocês dão andamento na ação penal. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito dos primeiros procedimentos, a partir de quando a pessoa procura a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, para relatar o que aconteceu com ela, quais são os procedimentos, processualmente falando, que são adotados a partir disso, e se existe algum protocolo de atendimento para essa pessoa, quando vocês recebem e fazem o acolhimento ali dela na delegacia. Então, quando eu comecei a estudar para o concurso, foi em 2019 ou 2018, por aí. Nessa época, a ação pública era condicionada de representação. A gente tinha na lei, no Código Penal, esses crimes dispostos, e nessa época as pessoas realmente tinham que representar. E, inclusive, eu não me lembro exatamente a época que mudou nos tribunais superiores o entendimento de que seria imprescritível.
Vou até retornar um pouco. Vamos fazer uma evolução histórica aqui rapidinho. Sim, à vontade. A gente tem em 1878 a Lei Áurea, mas a gente continua com esse racismo muito enraizado, até porque era da sociedade entender que aquelas pessoas negras eram escravas, eram pessoas que não tinham aquela dignidade. Então, a gente passa a ter essa, vamos dizer, criminalização no começo, mas como forma de, na verdade, não como crime, como uma contravenção penal. E aí, entra na época da lei, se eu não me engano foi em 89, a gente tem a primeira positivação de que o crime seria, a injúria racial seria, o racismo seria um crime, né? Só que as penas eram muito baixas. E no Código Penal surgiu a hipótese de injúria racial, que tem tanto em relação à raça, cor, eu não consigo lembrar se é procedência nacional, mas enfim, procedência nacional, que traz esse crime um pouquinho mais pesado, mas continua de 1 a 3 anos e com uma ação pública condicionada à representação. O entendimento que foi ser alterado foi durante o meu período de estudos. Então, agora que a ação pública é incondicionada por uma interpretação do STF, do STJ, que ultrapassou inclusive o texto legal. Como forma de solucionar esse impasse, em 2023 foi alterada a lei, então já são 2 anos atrás. A partir de então, a gente tem uma nova forma de ser vista essa ação penal, que é pública incondicionada. Então, é muito recente. Em 2023, eu estava entrando na polícia, e foi agora, foi 2 anos atrás, de uma série de lutas e de direitos das pessoas que vem sendo vista desde a época da colônia, né? Enfim. É muito recente. Então, eu não tive casos, ou pelo menos eu desconheço alguns, na verdade eu ouvi um desses dias, né? Mas casos que a gente recebe essas informações por forma de uma notícia crime, sabe? Inqualificada. Ou qualificada, mas qualificada por uma pessoa distinta. E os casos que eu tive foram casos que a pessoa disse, a palavra da vítima nem sempre vai ser a mais importante no processo, né? Não é igual no caso de dignidade sexual e no caso de violência contra a mulher, então a gente teria que formular uma prova. Como os crimes contra a honra, nos casos assim, contra a injúria racial, os crimes contra a honra muitas vezes vão ser só a palavra da pessoa. A gente tenta, da melhor maneira possível, criar uma robustez para esse processo, que é faz um boletim de ocorrência, ouve a vítima, procura se tinha outras pessoas ao redor para poder provar a palavra dela, ou mesmo provar a palavra do investigado, e faz um interrogatório. Até o momento, os casos que a gente teve tinham testemunhas por perto. Não cheguei a ter um caso que tinha só a palavra da vítima. Mais especificamente, como relação na delegacia, a pessoa registra o boletim de ocorrência. Nós funcionamos de 9 às 5h30 da tarde, sem horário de almoço, então naquele período estamos registrando. Em caso de flagrante, é possível chamar o 190, que é a Polícia Militar, e a pessoa é encaminhada diretamente para ser ouvida pelo delegado que está de plantão, que é fora do meu horário de expediente. E é feito por vídeo essa oitiva, e pode ser que a pessoa seja presa em flagrante. Esse ano eu tive um caso que eu prendi em flagrante por injúria racial de uma situação de injúria racial que tinha acontecido em Foz do Iguaçu. Porque quando eu estou na central de flagrante, eu respondo por várias cidades. Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal, Terra Roxa, enfim, toda essa área oeste. E dessa vítima, eu ouvi ela, ouvi as testemunhas que estavam no local e ouvi o interrogado também, que confessou a situação. E ele ficou preso em flagrante delito por conta do crime de injúria racial. São 2 hipóteses, né? Pode ter acontecido antes, que aí vai para o expediente, a gente vai ouvir, fazer o procedimento, agendar as oitivas. Ou na situação de flagrante, que é os policiais, ou sua vítima, ou seu interrogado, e encaminha diretamente para o juiz e vai para a agência de custódia. Como é um crime inafiançável, a pessoa ou sai caso sem fiança ou ficaria presa respondendo pelo crime. Então, doutora, nos encaminhando para a última pergunta. Como a senhora muito bem colocou, o racismo é uma construção histórica no Brasil.
E a gente gostaria que a senhora deixasse algumas orientações, principalmente para a sociedade civil, que por muitas vezes não tem esse conhecimento jurídico que os advogados, enfim, nós que viemos ali temos, que a senhora deixasse orientações práticas de como essas pessoas poderiam fazer, ou até mesmo passar alguma segurança para elas de que serão ouvidas, de que serão atendidas, para que esse crime seja realmente combatido e que as pessoas comecem a denunciar mais e mais essas questões. Certo. Na delegacia, a gente tem protocolo de atendimento, as pessoas são ouvidas, podem comparecer, a palavra da vítima sempre é importante, não importa qual crime seja. Nós, antes de desqualificar a própria vítima, nós buscamos ouvi-la, tudo feito por gravação audiovisual. Todas as gravações são feitas com o delegado de polícia. A gente tem essa normativa aqui na polícia, então quem será ouvido será eu ou o doutor Anderson, ou o chefe da delegacia. E eu sei que às vezes parece que a gente já evoluiu bastante, mas a gente tem um racismo estrutural aqui na sociedade que, por vezes, as pessoas acreditam que não estão sofrendo racismo, mas estão. Só que quando esse racismo é externalizado, elas têm que buscar os seus direitos, porque essas pessoas respondem pelos seus crimes. Às vezes as pessoas não vão ser presas por causa da pena, pela ausência talvez de violência ou grave ameaça, mas com certeza no juízo pelo menos alguma indenização pecuniária, através de uma indenização que vem do próprio crime, elas receberão, e as pessoas provavelmente, se não for reincidente, elas estarão prestando algum serviço para a comunidade e cada vez mais sendo alertadas de que não podem fazer essa diferenciação ou violar a dignidade da pessoa que está sendo ofendida e nem a violação da dignidade dos humanos de uma forma geral, nos casos de crimes de racismo. Perfeito, doutora, muito obrigada. Eu tenho mais uma pergunta. A doutora relatou que durante esse período que está aqui na comarca, os casos que você pegou de injúria racial, por exemplo, foram poucos casos, né? Você acredita que esse número baixo é devido à falta das pessoas denunciarem, por exemplo? Que elas ainda não tomaram consciência de que aquilo é um crime, de que, por exemplo, na esfera civil elas podem ser recompensadas de alguma forma? A senhora acredita que é por isso? O que eu acredito, nem todo mundo quer ir para a delegacia de polícia. São procedimentos que são complexos. Não é como se eu fosse registrar hoje e amanhã eu fosse sair com dinheiro. Até porque a gente tem um direito penal que tem uma certa proteção, uma proteção histórica, de eu ter que verificar se realmente aquele fato aconteceu. Então, é um procedimento um pouco demorado. Eu sei que muitas pessoas não querem se incomodar de ir à delegacia e passar por esse transtorno. É um transtorno, ninguém quer ser vítima de crime. Sim. Então, eu acredito que seja por isso, porque muitas vezes a injúria racial será uma palavra ofensiva, e às vezes a pessoa, se não tem um convívio, se não sofre aquilo diariamente, não vai querer se indispor, até mesmo porque é complicado, né? Às vezes as pessoas sofrem isso no trabalho, sofrem isso no ambiente escolar, e elas ficam com medo de um julgamento da sociedade. Até mesmo porque, digo mais, muitas vezes as vítimas de crimes de estupro, por exemplo, não querem registrar um boletim de ocorrência porque não querem passar por essa situação. Eu já ouvi vítimas de... mudando completamente de assunto, né? Mas vítimas de estupro que choram e falam, por favor, eu não quero que isso seja vá pra frente, porque eu não quero passar por isso. Acaba tendo uma então, É muito sensível, né? É um sentimento, né? É uma ofensa. Eu não consigo... Provavelmente, na verdade, com certeza, a ocorrência dos crimes não retrata a verdade da sociedade. São muito menores. Além dos casos que a gente não consegue levar para frente por falta de provas, não estou falando só em relação a esse. Tem às vezes, as pessoas não vão registrar porque não querem passar por um processo judicial. E a gente fica com essa cifra negra, né? Tem certeza que já estudaram sobre isso. Mas a cifra negra é a quantidade de crimes que não chegam ao conhecimento da polícia. A gente já chega bastante pra gente, mas com certeza não retrata a realidade social. Então, doutora, a gente agradece as suas contribuições. Eu tenho certeza que esse bate-papo, por mais que tenha sido breve,
foi de muita contribuição, tanto para a comunidade acadêmica como para a comunidade no todo. Eu acredito que tanto o racismo quanto a injúria são temas que precisam ser debatidos, né? Como a senhora disse, a passos lentos, a gente alcançou pequenas conquistas, mas que hoje em dia já dão um respaldo para as pessoas que necessitam disso, né? Como a senhora disse, muitas pessoas não querem recorrer, mas aqueles que recorrem ao Poder Judiciário, de certa forma, são amparadas, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente falar sobre isso. Muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite, por dispor do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que sua agenda é bem lotada. Mas, muito obrigada e espero que a gente se encontre em uma próxima oportunidade para conversar mais um pouco. Muito obrigada, gente.